Olá, eu me chamo Matheus Ian. Olá, eu sou o Caio César. E eu sou o Vinícius Reitz. E a gente vai falar agora sobre a Apache HBase. Somos alunos do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas. Antes de mais nada, é necessário explicar os meios utilizados para a instalação desse software. Com isso, Nós utilizamos o WSL porque nós optamos utilizar o HBase no sistema Linux. E por nenhum dos integrantes possuir o sistema Linux nas máquinas, nós optamos por utilizar o WSL, que é a virtualização do Linux dentro do Windows. É importante ter o Java instalado na máquina porque foi a linguagem que o HBase foi escrito e por isso fica mais fácil também usar as APIs do Java. e por fim, o Hadoop nada mais é do que o sistema integrado que possui o HBase. Então, além de possuir a instalação do HBase pronta, é necessário possuir o Hadoop em nosso sistema integrado dentro do Linux. Salientando que neste vídeo, iremos mostrar apenas a instalação do Apache HBase. Para realizar a instalação do HBase, vamos abrir o nosso WSL, que no meu caso está hosteado no Debian. Para realizar o download é muito simples, basta entrar no site do HBase, escolher a última versão, no caso eu vou escolher a 3.0.0 Alpha 3, vou apertar em bin, e aqui eu tenho o link HTTP para download do HBase diretamente do terminal. Para fazer o download é só colocar o comando wget e inserir o link. Ele vai começar a procurar pelo link e fazer o download do aplicativo. Após concluir o download, ao clicar no comando ls, podemos ver que foi baixado um arquivo .tar, que é o arquivo do nosso HBase. Para poder descomprimir esse arquivo, poderemos utilizar o comando tar-xf e o nome do arquivo. Fazendo isso, ele vai carregar um pouquinho e aí, ao executar ls novamente, podemos ver que agora foi criada uma pasta descompactada com nossos arquivos para concluir a instalação do HBase. Para prosseguir, é de suma importância que saibamos quais arquivos estão dentro dessa pasta e diretórios. Nesse caso, vemos que tem a pasta bin, a pasta com. Para prosseguir, a gente vai abrir a pasta conf, que existem os arquivos de configuração do nosso HBase, e após isso, digitar o comando code ponto para abrir o VS Code. Assim a gente vai conseguir modificar de maneira mais direta um arquivo específico, que é o HTML HBase site XML. Já que abrimos aquela pasta no VS Code, basta selecionar o HBase site XML e copiar aquele arquivo que foi disponibilizado no relatório, porque ele inclui o sistema de rede que o HBase vai utilizar para se conectar com o host do Hadoop. É de suma importância que haja essa conexão. E depois, verificar no HBase env se existe o export do Java, mas nesse caso a gente não vai utilizar. Caso tenha feito tudo corretamente, basta inicializar o comando /HBase shell para inicializar o HBase. Assim, ele vai carregar e inicializar o host do HBase. Para realizar a importação, é preciso primeiro fazer a tabela dentro do HBase, usando, portanto, a função create. Por isso, vamos pular essa parte, porque ela será apresentada logo em seguida com o CRUD, e seguir direto para a importação. O dataset escolhido para fazer a implementação da HBase foi utilizado e retirado do site Kaggle. Nesse caso, baixamos um dataset a respeito dos 10.000 melhores livros da avaliação do Multisharing. Para realizar a importação, a gente vai inserir o código do Hadoop, que vai estar aparecendo aqui agora, Hadoop LF Copy Local, em que a gente escolhe o local de origem do nosso arquivo .csv e o local de destino, dentro da pasta do HBase. Após isso, utilizaremos o comando simport para copiar os valores da tabela diretamente para a minha tabela criada dentro do HBase. Uma observação: essa linha de comando ela precisa constar as tabelas e linhas presentes no meu arquivo .csv, para que assim ele possa upar com segurança e eficiência. Logo após isso, podemos averiguar que a tabela está completamente adicionada.
Agora falando do CRUD no HBase, o CRUD nada mais é do que os 4 comandos básicos de todo o banco de dados, que é o create, o read, que seria o ler, né? O update, que seria atualizar, e o delete, que seria deletar. Primeiramente eu vou estar falando do comando create. O create ele é um comando utilizado para criar uma nova tabela no HBase. Nele é colocado o nome da nova tabela e as famílias de colunas que a tabela terá. Então, em resumo, o comando create ele é da forma onde create, daí depois seria o nome da nossa nova tabela e as famílias de colunas que a tabela terá. Podem ser inúmeras famílias de colunas. Agora, vamos ver um exemplo no terminal, né? Neste exemplo aqui, vamos criar uma tabela chamada database, com as famílias de coluna nome, gênero, nota e URL. Então pronto, foi criada uma tabela chamada dataset com essas famílias de colunas aí que eu acabei de falar. Após falarmos do create, vamos para a segunda letra do CRUD, que seria o read. No read, para ler na pasta HBase, nós temos dois comandos, o scan e o get. Primeiro vamos estar falando aqui do scan. O comando scan é usado para ler um conjunto de linhas de uma tabela. Nela é possível aplicar condições. Então, o formato do comando seria, no caso, scan, o nome da tabela e um possível filtro, caso a gente queira ler um conjunto de linhas específico que atenderia a uma certa condição. Agora aqui no terminal, vamos ver um exemplo. Agora nós queremos escanear a tabela dataset que criamos no comando passado. Então nós vamos digitar scan e o nome da nossa tabela, que seria dataset. Então, agora como vocês podem ver, está retornado o valor de todas as linhas da nossa tabela. Como nós não aplicamos nenhuma condição, ele vai retornar realmente todas as linhas. Outro comando que é utilizado para ler é o get, como eu falei anteriormente. O get é um pouco diferente do scan. No scan são retornados um conjunto de linhas com cada coluna e célula. Já no get, nós colocamos uma chave da linha e ele retornará cada coluna e sua respectiva célula. Agora vamos na prática já no terminal. No caso agora, para o exemplo, nós queremos ler as colunas identificadas pela chave 6200 na tabela dataset. Então vamos dar o comando get dataset e 6200. Então ela retornará todas as colunas e suas respectivas células que possuem a chave 6200 na tabela dataset. Com o get também é possível ver o mesmo exemplo, porém agora vendo uma família de colunas específica da nossa chave 6200. Bem, sobre o comando update, sabemos que ele não é nativamente suportado pelo HBase, já que o mesmo foi projetado para ser um banco de dados de escrita única. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando inserimos um valor naquela tabela desse banco de dados, não podemos alterar ele. Para fazer uma, entre aspas, alteração, precisamos adicionar um novo valor nesta mesma célula que nós queremos alterar. O que pode parecer uma desvantagem, já que precisaríamos de mais armazenamento para tal, é a vantagem principal do HBase sobre SGBDs relacionais, já que isso permite a existência de múltiplos valores em uma única célula, sem ocasionar erros no funcionamento do SGBD. E para fazer isso, utilizamos o comando put com a seguinte sintaxe: put, o nome do comando, o nome da tabela onde está o valor que queremos adicionar / alterar, o valor que referencia a linha que queremos alterar, a chave, a família de colunas dessa célula desejada e o valor que será inserido. Para uma amostragem do que deveria ser o update, nós vamos pegar um livro dentro do banco de dados, por exemplo, o livro 6200, e vamos apresentá-lo na tela e vamos pegar o valor AV_rate e vamos alterar ele dentro da tabela. Então vamos dar o get para ver somente o valor dele. E agora nós vamos escrever o comando put para alterar esse valor para outro.
Alterar para o valor 4.2. Agora, com o valor alterado dentro do banco, nós vamos solicitar novamente para pegar apenas o underline rate do banco de dados e ser apresentado na tela. E aqui está o valor atualizado do average. E já para apagar um valor de dentro do HBase, nós utilizamos o comando delete ou delete all, a depender do que queremos fazer. Se nós queremos remover uma célula da tabela, utilizamos o comando delete, informando para o comando respectivamente o nome da tabela, o valor que referencia a linha na qual possui a célula que queremos remover e, por fim, a coluna da célula que queremos remover. Caso você queira apagar toda uma linha dessa tabela, a gente vai usar o comando delete all, que vai informar para ele apenas o nome da tabela e a chave que referencia o valor daquela linha. Bom, para remover é mais simples, nós vamos pegar um livro dentro do banco, por exemplo, o livro 1109, vamos ver as informações dele com o comando get e vamos escolher alguma informação dele para ser deletada, apenas uma célula. Vamos escolher average. Agora que o comando delete foi feito, nós vamos solicitar novamente para ver as informações desse livro. Utilizando novamente o comando get. Podemos notar que a coluna average foi apagada na nossa segunda saída. E agora nós vamos usar o comando delete all para apagar toda a linha que referencia o livro 1109. Agora que o comando foi feito, vamos verificar novamente com o comando get a existência do livro 1109 dentro da tabela. E o output retorna para a gente que não existe linhas referente a essa chave. E assim, finalizamos o vídeo acerca da instalação, importação e as operações de CRUD dentro do Apache HBase. Muito obrigado.